mais uma matança de porco na nossa comunidade. Não importa saber onde é que é. O porco que consta é um bom jantar e boa disposição. Porque elas, matança do porco, são iguais. Porco pendurado, muita gente conhecida nas boas cavaqueiras. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui vai haver uma conversa com David Fernandes, presidente da Assembleia Geral da Casa de Benfica, e António Ambelina, antigo proprietário do Nobefa de Salsicharia. A conversa foi, para não variar, matança do porco, aqui e lá nas nossas santas terras. Depois das matações, como é o costume, e um bom pezinho de dança. Divirta-se!
dois amigos cá da Casa de Benfica, o António Ambelina, que já teve no Novembro Salsicharia, e o David Fernandes, que é o Presidente da Assembleia Geral daqui. Eles vão-nos dar uma ideia exatamente do que eram as matanças de porco num lado e no outro. O António é mais aqui na América. O que é, António, quando tu começaste nas matanças de porco, como é que elas existiam aqui? Como é que existia? É como esta está existente. Mas elas existiam na altura em poucos clubes. Não, na altura era caseiro. As nossas matanças eram caseiras. E depois aqui na América muita gente começou a fazer, para criar uns trocos para o clube, começaram a fazer matanças, convide amigos e coisas, pague o seu ticket e fazia matança. António, mas na altura, no princípio, quando se começou a fazer as matanças aqui, eles faziam particularmente nos fóruns e em casas, ou como é que eles faziam? E eles primeiro começavam, quando era uma matança caseira, o pessoal ia ao fome, matava o porco, levava para casa e fazia a sua matança. E no clube eles matam um porco e penduram. E não têm comidas, carnes, comprei as carnes, tudo quanto é preciso para fazer a matança. David. E o porco é para matar. No fim o porco é para matar. David, lá na tua área, quando vocês faziam a matança, eu sei que é um bocado diferente daquela que se faz aqui, mas qual era o processo que vocês tinham de fazer uma matança lá? Também era tudo familiar? Sim, portanto, na altura do meu pai que Deus tem, portanto, era familiar praticamente. Só no dia da matança era uma festa, portanto vinha os primos, as tias, a família toda vinha, matava-se o porco naquele dia, portanto começava-se a pescar logo de manhã, à noite ainda jantavam à noite e depois, ao outro dia que era a desmancha do porco, que era o dia que iam cortar o porco, para depois fazer, portanto o primeiro dia, o dia da matança era para fazer a morcela, portanto à maneira da nossa zona, da Serra da Estrela. Faziam a morcela naquele dia da matança. O outro dia era a desmancha e cortavam, portanto, o porco para o cortar para as chouriças e, portanto, para fazer o resto do porco. Portanto, na altura, nem frigoríficos existiam, portanto, há anos, estou a falar há muitos anos, a carne era salgada. Portanto, a carne punham numa arca, tipo uma coisa em madeira, a carne era salgada e depois iam tirando, consoante se iam, portanto, precisavam. Era isso, na altura. Na altura, Tony, na tua terra também se salgava lá muitas coisas. Mas não havia prejuízo. Mas eu me lembro que lá na minha freguesia havia muita coisa que se guardava na banha. Yes. Na banha. Vocês lá também faziam isso? Sim, por exemplo, eu posso responder. Portanto, eu vou falar da minha zona e como é que fazia. Portanto, a minha mãe, portanto, na altura, portanto, ainda pequenos, até punha a chouriça, depois a chouriça era feita, era seca, portanto, ficava ali uma semana, 2 semanas a secar, e depois punha em azeite. Ficava nos coisas de barro, em azeite, a chouriça e azeite, fazia a chouriça, e também fazia os lombos também eram feitos, e depois também punha em azeite, ou na banha, como o Sr. Manuel Bernardo disse, portanto, punham em banha, e na altura que era para ser usado, é que era tirado da banha e iam para, pronto, a hora que iam fazer, a qualidade a comida que queriam fazer. Lá na terra também era para... Na minha terra também era parecida. A gente fazia o molho de fígado, ou caçola, que chamam aqui, o molho de fígado, e depois aquilo ia tudo para boiões, na manteiga. O chouriço era a mesma coisa, era seco, e depois de estar seco, ia para a banha. E conforme a gente ia precisando, iam comendo, até ver. Quando havia, comia-se chás. Mas só um bocadinho atrás, portanto, uma coisa que eu me esqueci. Na altura, a tripa não usavam a tripa verdadeira do porco, que era a delícia depois, quando a morcela era para se assar, não era a tripa que agora, portanto, é comprada, agora, portanto, é diferente. Naquela altura usavam a tripa, usavam certas partes do porco para manter carne, também que fazíamos uma coisa que era o palaio, nós chamávamos o palaio, era cheio de carne, temperada, e aquilo só comia-se passado meio ano ou 1 ano, era temperado e depois aquilo ficava a secar, e passado 1 ano, podia comer aquilo passado 1 ano, e era um espetáculo.
A gente lá no, António, a gente lá nos Açores não se fazia aqueles pais e aquelas coisas. Faziam? Também se fazia. Na minha freguesia nunca me lembro, mas... Tu eras pequenino? Era muito capaz, era muito capaz. Já foi a meio do século passado, vê lá, pá. Olha, o Palai quase sempre levava a língua do porco, o coração, e aquilo era posto no boião, a gente chamava boiãos. Aquilo era posto no boião, o primeiro de baixo. Quando chegava ao Palai, que é onde estava a língua, quer dizer, já não há mais nada para ninguém. Bom, voltando um pouquinho agora atrás, eu sei que, por exemplo, tanto faz tu, David, como o António, somente o António está envolvido nisso há muitos anos. Aqui, o que é que tu achas daqui das matanças de porco? Ora bem, aqui é totalmente diferente. Por exemplo, eu e os meus irmãos já fizemos aqui. A gente vai a um farm, compramos um porco, a gente prepara-o lá no farm e depois normalmente a gente ou come no mesmo dia ou um leva, os amigos levam para casa. É uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver com o que era, é só para fazer a festa naquele dia. Lá era diferente, era 2, 3 dias de festa, o dia da matança do porco. Outra coisa, por exemplo, os presuntos. Nós os presuntos salgávamos os presuntos e depois que durava um ano, a vez estavam a ser um ano e meio, 2 anos, o presunto comia-se até 2 anos, se calhar. Quando mais velho, melhor era. Portanto, era a tradição mesmo dos presuntos. Tony, A gente não fazia um presunto, a gente era carne, era para o chouriço. A gente desmanchava. Só nós os Na nossa terra a gente não fazia um presunto. Eu não digo que não tivesse algum casal, até pessoas que foram já para São Miguel ou não para os nossos lugares, que era do continente, eles usavam um presunto. Mesmo o pessoal da terra não usava, que era carne para o chouriço. Agora, chegando mais à frente, na época que nós estamos, o que é que vocês acham? Isto é uma folia, isto é uma festa. Mas não é isso, eu sei que é uma festa, e é uma festa isso. O porco sempre teve uma coisa grandiosa, que era, em qualquer parte que havia porco, especialmente nas matanças, era sempre uma festa, especialmente da família. Exato, familiar. Agora, o que eu pergunto é isso, depois destes anos, tu tens muito mais anos que a gente está aqui, o que é que tu achas que isto está indo para cada vez... A gente vê as salas cheias, mas a idade das pessoas que vêm a isto... Totalmente diferente. Já não... Agora vem o pessoal mais ou menos das nossas idades. Exato. Os novos já não querem nada disso. Eles querem um nightclub e a gente gosta de uma festa familiar. Só é a diferença. Qual é a tua opinião, David? A minha opinião é isso, é o que o senhor António disse. A juventude, portanto, já não querem saber nada disto e isto tem tendência cada vez a ser menos, porque as nossas idades é que gostamos de manter a tradição e a gente leva assim, mesmo em opinião, dizer, temos que continuar a fazer a matança do porco, que é uma coisa tradicional e uma coisa que a gente gosta. O pessoal novo já é diferente, não se querem envolver nem nos clubes, nem nas matanças. É isso, casareiras mais ou menos. Estas coisas a gente vai vendo nas televisões e nas coisas todas, mas há sempre alguém que tem uma ideia e que já tem muitos anos disto, que tem sempre ideias de coisa. Há claro que hoje em dia a gente chegam, por exemplo, quem chegar aqui de novo e olhar para uma sala destas cheia e diz, isto está numa maneira que vai na coisa. Agora, que nós que já temos aqui há muitos anos, por isso é que eu estava a perguntar que a intenção disto, infelizmente, não é só nisto, é quase todas as coisas. Mas a diferença no pessoal novo é que me disse, eles não querem nada disso. Eu não sei que um dia que eles vêm para o caminho, venham acreditar ou crer, fazer o que é que o pai e a mãe faziam. Mas agora não. O que eu digo é isto, sempre se deu para alguns, eles são miúdos para a nossa idade, alguns deles já são homens já graúdos. E alguns vão aparecendo. Mas vão aparecendo como aqueles que tenham vergonha, né? Quer dizer, vem porque vem pai, vê-se com coisa. Eu costumo dizer muito, e agora mais no tipo de brincadeira, esta malta mais nova, o que gosta de abanar o capacete. Abanar o capacete está tudo bem para a música é diferente? É logo nisso vê a diferença, é totalmente a música tem que ser diferente. E acho que também é uma das coisas
E agora, isto é agora da minha parte, eu acho que uma das coisas que os clubes nunca fizeram muita força foi fazer com que a malta mais nova viesse para os clubes. Ora, é exatamente, você disse bem dito. O que acontece é que esses clubes todos têm o soccer. Todos têm soccer. Quem gosta de soccer é o David, é o António, é o Manuel. Exatamente. Os nossos rapazes eles gostam de beisebol, gostam do hockey. E não tem nada disso para eles. Ainda me lembro de falar uma vez no São Michael. A gente devia ter, por causa dos nossos filhos não gostam do soccer, a gente devia ter o hockey ou o beisebol. Nunca foi para a frente, nem quiseram nada disso. Mas os velhos não quiseram. Talvez porque a família não foi criada com isso, nunca puxou os filhos para essa modalidade. Né? Isto, podes levar, quando eles não querem ir, tu não podes levar ninguém para banda nenhuma. À força, exatamente. Isto é assim, por exemplo, vamos falar aqui, nós estamos em New Bedford. Nós, agora não sei quantos clubes é que tem aqui à volta portugueses. Se temos, por exemplo, ainda 10 clubes, ou se tivéssemos 2 clubes, um no norte, outro no sul, será que podíamos ter feito uma coisa diferente há uns anos, ou ainda podemos fazer hoje? Será que alguém vai com umas ideias novas e dizer, vamos fazer aí só 2 clubes, um no norte, outro no sul, e vamos arranjar alguma coisa para as crianças, para os nossos netos, para os filhos, uma coisa diferente? Mas não sei se isso um dia vai acontecer, porque o que é de recordações é de recordações, o que é do Pes América é do Pes América, o que é do São Miguel é São Miguel, o Bedford Sport é no Sport, e ninguém quer dizer assim, vamos fechar e vamos abrir. Portanto, há um caso que eu tenho mesmo, portanto, já tive o prazer de estar lá mais de uma vez em Canérica, fizeram isso, tinham 4 clubes, venderam tudo e fizeram um clube só, em Dunbury, Canérica. Tem campo de basquetebol, tem Benfica, Sport e Porto lá dentro, tem restaurante aberto, tem o campo de bola lá fora, podem estar a almoçar com a família e ver o futebol lá fora. Não sei se um dia vai acontecer aqui no Bedford, é só a minha opinião, e se alguém tiver a ouvir e que tenha boas ideias ou que tenha um lugar ou uma coisa para apresentar nova, vamos a isso. Tudo o que eu puder fazer e, portanto, parte da casa do Benfica, a gente vai dar uma ajuda para isso acontecer. Mas isso é o que eu digo, quer dizer, isso também é, e quando a gente fala que deviam ter, por exemplo, uma das coisas que me criou a impressão... Tem campo de basquetebol lá dentro? É aquilo que eu estou a falar. Quando eu lembro-me quando eu cheguei aqui, não foi logo nos primeiros tempos, porque isso é como todos, né? Mas quando eu comecei a me integrar, principalmente quando eu comecei a trabalhar na televisão, houve uma coisa que a gente às vezes falava, era tudo malta nova naquela altura. Sim, havia ter sido. E a gente dizia, como é que a gente não consegue dominar uma cidade onde a gente tem quase 70% de Exatamente. Era daquelas coisas que era muito... que eu acabei de dizer. Dava nas vistas. Porque não são muito unidos. Então, por exemplo, há uma coisa que eu digo a vocês vão, quando eu disser, vocês vão. Repara só, e agora não é por falar neles, nem tenho nada de ver, nem de bom nem de mau. É só porque repara o que é que os madeirenses fizeram na nossa cidade. Exatamente. Os portugueses nunca conseguiram fazer isso. Nem aqui, nem para o Rio. A gente podia ter por muitos anos ter comandado essas 2 cidades sem problema nenhum. Não foi planeado na altura e agora não é impossível. Isto não é impossível. Tem que ser haver alguém à frente e dizer assim, temos de fazer um clube, só um clube no norte, outro clube no sul. E é para todo, portanto, português, é madeirense, é açoriano, é continental, é de toda, porque é português, é português. Todo português, e mesmo pode haver outras nacionalidades, isso não é só para portugueses. Americanos, a maior parte agora já vão ter que ser pelo menos metade americanos, os meus filhos, os meus netos, ou portanto, dos 3 que estamos aqui. Oxalá que alguém apareça com uma ideia para ver se conseguimos pôr a malta nova portanto, na sociedade portuguesa, que nós precisamos muito da juventude, porque o Sr. Manuel Bernardo, o Sr. António, o David Fernandes, já temos idade, precisamos de juventude envolvida em matanças do porco, em clubes, em clube, havia de haver só um clube, é o problema. Outra coisa que eu também notei aqui, que foi uma coisa, eu tive uma esperança há uns anos atrás, quando começou a aparecer uns políticos portugueses a meter-se na política. E especialmente hoje. Eu comecei com aquela esperança de dizer, vai ser agora que a gente vai se encostar. Afinal foi quase do contrário, porque um era de São Jorge, o outro era do Pico, o outro era da... Porque eu me lembro bem, e há uma coisa que também que se pode contar, porque não é vergonha para ninguém, cada vez que um clube tinha
uma zanga, os membros tinham uma zanga, arrumavam um clube noite e Exatamente, foi isso que acabei de falar. Quer dizer, isso era um problema, por isso é um problema que tem desde o princípio que a gente teve essas regras. São Michael e UEFA Sports. Só, como o Sr. Manuel Bernardo disse muito bem, nós hoje como portugueses, nós temos pessoas no governo americano, portugueses, a nacionalidade portuguesa. Só, será que essas pessoas podem nos ajudar? Portanto, em parte, dizer assim, olha, vamos uma verba qualquer que haja para esportiva, assim, vamos fazer só uma coisa como deve ser, a ver se fazemos uma coisa, portanto, enorme para ver a juventude, para ter a juventude, para ter, portanto, totalmente diferente do que temos hoje. Hoje temos um bar e um salão para comer, mais nada. Não temos mais nada para dar à juventude. Vão jogar e mais nada, não temos mais nada para dar à juventude. É o que o Sr. António disse. Só a ver se por a alma de alguém, a ver se um dia se consegue fazer uma coisa dessas. Só era bom. Os políticos, mesmo os portugueses, tu não vais para banda nenhuma. O que a pessoa quer e é para si. Sim, mas não devia ser assim. Mas não devia ser. Eu sou português, tenho que puxar para a minha, para a minha nacionalidade. Eles prometem tudo e não dão nada a ninguém. Eles lembram-se, eu costumo dizer, eles lembram-se da gente no tempo das eleições. Sim, os americanos. Agora, isso é como tudo na vida. Eu acho que ainda nós, nem todos, alguns estão mais velhos do que outros, mas eu sempre me dizer que a esperança era uma coisa a morrer. Exatamente. Mas para acabar com esta conversa, para a gente não ir muito longe, nós ainda começa a entrar por carreiras que não devemos entrar. Eu vi, e foi numa freguesia da Achadinha, onde a minha esposa é, e vi uma palavra escrita na parede, a palavra era de um gajo sueco. Ele disse, estava escrito lá, a melhor maneira de prever o futuro, é construir. Sim. É com o quê? Construir. Porque a gente tem mania, o futuro era não sei o que, mas o futuro, se tu não construís o futuro... Exatamente, é isso que estamos a falar. Por isso é que eu digo, quer dizer, há muita coisa no mundo... esperança. Se tu trabalhares por ali, isto vem a respeito da coisa da política, que eles dizem, isto é para si, os outros não é para si, e é isso, quer dizer, um político que quiser ser político, tem que olhar para o lado, tem que olhar, eu tenho que trabalhar para esta gente trabalhar para mim, porque senão a gente não chega a parte nenhuma. Exatamente. Estás a perceber? É isso. Sim, mas, pelo amor de Deus, quer dizer, toda a gente puxa para a família. Se um político diz assim, eu sou português, eu quero fazer uma coisa, se é que eu estou envolvido na política, está a representar, portanto, primeiro a nação, não é? Está votado para a nação. E depois dizer assim, eu vou fazer isto pela minha nacionalidade, que é português. É a maneira que eu penso, é a maneira que nesse aspecto tens razão, mas o problema todo acho que está na nossa cultura. A nossa cultura portuguesa acho que é o nosso grande problema. Porque a gente repara numa coisa, tu és do continente, tudo bem, mas, por exemplo, nas ilhas, hoje já não é tanto, porque eu sei disso bem, porque estou envolvido em várias coisas. Antigamente o terceiro ano não podia ver um gajo de São Miguel. O da terceira não podia ver um São Jorge. Não podemos ir por esse lado. Não pode. Foi por isso que se criou esse ainda hoje muitas pessoas não abrem. David, ainda hoje muitas pessoas não abrem, mas há muitas coisas hoje em dia. Às vezes eu ouço. Sim, mas isso não tem nada a ver, portanto, não tem nada a ver, quer dizer, ser português é português. Ser português, portanto, somos todos portugueses. E outra, portanto, não pode, rivalidades não pode haver. Quer dizer, a rivalidade nunca vai a lado nenhum. Nunca foi, nem nunca vai ir a lado nenhum. Nós, portanto, somos do Benfica, portanto, estamos a falar na casa do Benfica. Nós não podemos, somos rivais com o Sport, mas temos de andar bem com os sportinguistas, com os esportistas, com a oreva do clube. É a mesma coisa na nacionalidade. Temos as nossas coisas, como temos a nossa família, cada um gosta da sua família. Mas diz não pode haver rivalidades. Achas? Então, a palavra que disse há pouco do futuro, é melhor tu construí-lo, porque ele até agora nunca construiu nada para nós. Ok, rapaz, obrigado pela vossa conversa. E é sempre um prazer. Um abraço. Saúde para todo mundo. Isso é verdade, saúde da boa. Força.
$30 duas, $30 três. $1.000.000. $25. $25. $25. $25 uma. $25 duas. $25 três. Dança, ai Maria, faz palma emocionada. Dança, dança, a música, dança, com jeitinho, ai. 24 horas semana, vives dentro do meu pensamento. Vem pra mim, deixa-me te amar. Foi bom te encontrar. Estou a estar contigo. Quero sempre te amar e o melhor te dar. Mentir-te não consigo.